Gálatas capítulo 4, versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Ou seja, através de Jesus, nós nos tornamos filhos. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho também herdeiro por Deus. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos dos fracos e pobres, as quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Ou seja, Jesus veio trazer a graça e cumpriu as leis para quebrar a lei. É isso que ele está falando aqui. E ele está falando, ele ficou indignado, perplexo. De novo, pessoal, cara, vocês são filhos, vocês não são mais escravos, gente. Vocês são filhos. Aí lá no versículo 10 fala assim: guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Nossa Senhora, gente. Ou seja, tipo, o que é o apóstolo Paulo praticamente ficar batendo nas cartas, né? É sobre, gente, chegou a época da graça, gente, chega de lei, gente, vamos pra graça, gente, chega de lei, gente, vamos pra graça, chega de lei, chega de lei, chega de lei, graça, graça, graça. Graça e paz, meus irmãos, graça, graça, graça. Aí ele fala, no versículo 16, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade, que não precisa guardar o sábado, não precisa guardar dias e meses, tempos e anos. Nossa. E o pior, né? Eu até comentei lá. Rapaz, se Jesus viesse de novo, né? Que Jesus, na época dele, era um anarquista, né? Ele cumpriu as profecias da lei lá, né? Para reconhecerem que ele era Deus, o Filho de Deus, né? O Verbo se fez carne. Para libertar nós de ser escravo. E morreu por causa disso. Morreu por nós, né? Para cumprir o que está nas profecias. Na profecia falou que teria que morrer também, né? Fazer o quê, né? E por nós ele foi lá e morreu. Aí tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. Ou seja, agora o apóstolo Paulo tá se lascando por tá falando a verdade. Que, gente, não precisa guardar o sábado. Isso é rito judaico, gente. Já... Pô, cara. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outra da livre, que fala de Sara e Agar, né? E ele, aqui, gente, ele falou de maneira simbólica, né? Porque depois fizeram uma pergunta, que eu já vou falar. Mas vou concluir primeiro aqui. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Aqui ele falou de maneira simbólica e já partiu para outro negócio, falar assim, filho nascido fruto de traição. É o que é da carne, né? Ou seja, é fruto de um pecado, né? Se é fruto do pecado, não merece nem estar vivo. Aí, ou seja, tem que ter o que? Entendimento da palavra. Porque ele citou Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Que escreveu Provérbios e Eclesiastes, fez uma grande mudança, o 40 anos de paz.
que ele tá querendo dizer? Não, gente, é a questão do quê? O tipo de conduta de escravo e de livre. É isso que ele quis dizer. E outra, se não era para ter vindo, se é for de pecado, tá? Deveria ser o quê? Abortado. Vamos supor, é o que tá. E isso que tá em pauta, é a questão do aborto. Né? Não, veio de um estupro. Não merece viver? Tem que ser abortado, então. E o que acontece, gente? A questão do filho. É fruto de uma traição, fruto de um estupro. É complicado isso. Só que assim, o feto não tem culpa. É complicado, mas o feto não tem culpa. E assim, aqui na Terra já tem muita gente. Pra mim, a gente tá em estado de praga biológica. Quem explica isso é o canal do Arlie Cravo. Se vocês quiserem entender o que é estágio de praga biológica, né? Aquecimento global, violência, essas coisas aí, né? Vocês vão entender lá no canal dele. Não vou me alongar nesse assunto, mas porque aqui a minha questão é trazer a palavra, né? Mas quando ele fala na questão do, vamos supor, do a gente é estágio de praga biológica, ou seja, tem superpopulação, só que a palavra diz o que, né? Que vai ter joio e vai ter o trigo. Então vamos supor, o filho nasceu de um estupro, tá? Mas a gente não sabe se ele é trigo ou é joio, entendeu? Se o espírito que está encarnando é trigo ou é joio. Essa é a questão. Um exemplo, vou citar, né? Salomão, que nem já citei. Ele é fruto de o quê? Uma traição. O rei Davi era casado e traiu e nasceu Salomão. Ou seja, e ele se tornou rei e fez o que fez, 40 anos de paz. Só que se for pegar, não era para ser Salomão rei, né? Salomão era até o filho mais novo. Não era para ser Salomão. E por quê? Porque a questão não a criança que está nascendo, né? Não é essa a questão. O pai de Salomão, Davi, traiu, fez Salomão aí. Só que Salomão não tem nada a ver com isso. É isso que eu quero dizer. E uma coisa que eu reparei, isso aí agora é testemunho meu, né? Tem pessoas que os pais falaram de abortar, que falaram já assim publicamente, que era no YouTube, né? E eu conheço pessoa também aqui em Rondônia, que eu agora moro em Alto Paraíso, a pessoa eu conheci lá em Paraná, que os pais falaram de abortar essa pessoa. E assim, a pessoa é um exemplo de vida e é uma ótima pessoa. Ou seja, faz muito mais o bem do que gente que nasceu naturalmente. Então é muito relativa essa questão do aborto. E quando, na época do ensino médio, falaram sobre o assunto do aborto, né? Que isso aí era batido nas escolas para o povo aceitar o aborto, essa pessoa ficou pé da vida. Por quê? Porque radicalmente, porque se ela tivesse sido abortada, ela não estava ali, né? E não seria um exemplo para outras pessoas, como é hoje, né? Um líder. É isso, gente. Se você gostou do meu vídeo, eu peço que curta, comente, compartilhe e se inscreva no meu canal. Valeu!